Esse episódio é um oferecimento Alura, a maior e mais completa escola de tecnologia do Brasil. Ganhe agora 15% de desconto na matrícula e tem acesso a todo o conteúdo através desse link www.alura.tv/mundofreak. Ou, se preferir, aplique o cupom de desconto MundoFreak tudo junto na hora de fechar a matrícula. E aproveitem, nesse mês teremos Imersão Dev, dessa vez Alura e Google Gemini. As imersões da Alura são a porta de entrada para muitos profissionais de tecnologia. Mais de 1 milhão de pessoas já participaram, criando diferentes projetos e aprendendo na prática. Agora, a Alura e o Google Gemini se uniram para criar a maior imersão dev da história. Então, se você quer começar uma carreira em tecnologia, aprendendo HTML, CSS e JavaScript do zero, já criando projeto com a ajuda do Gemini, a inteligência artificial do Google, se inscreve agora na imersão dev com Google Gemini. São 5 aulas gratuitas, premiação para os melhores projetos, comunidade exclusiva e um certificado Alura e do Google Gemini para potencializar aí seu currículo. E quero muito que você aproveite, viu? Inscrição por tempo limitado agora no nosso site ou nas nossas redes sociais. Então corre lá. À medida que a IA e a robótica avançam rapidamente, a linha entre a ficção científica e a realidade começam a desaparecer. Tecnologias que antes eram apenas imaginadas em filmes e livros, agora fazem parte de nossas vidas cotidianas. Desde um simples gerador de meme, passando por assistentes virtuais e carros autônomos até sistemas de diagnóstico médico e vigilância automatizada. Esse processo traz consigo uma série de desafios éticos e de segurança que precisam ser cuidadosamente considerados, como a ideia de uma rebelião das máquinas. Mas será mesmo que poderíamos viver num mundo à la Matrix, Exterminador do Futuro, Westworld ou Ex Machina? É isso que a gente vai desvendar agora no episódio de hoje, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes, a sua inteligência artificial, host de podcast, e juntei aqui uma cambada de dados de todos os participantes. E a partir de agora, tudo que você vai escutar agora não foi produzido por seres humanos. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacaúna. Obrigado pelo convite. É muito tempo que eu não passo aqui, porque a Matrix, a internet, os computadores vão me substituir muito em breve. Temos aqui também a nossa genoide, queridíssima Débora Cabral. Erro de prompt. Insira novo comando. Não pude compreender a sua solicitação. Olá, pessoal, tudo bem? Eu juro que eu sou um ser humano ainda. Espera. Temos aqui nosso queridíssimo Lucas Balaminuti, que ainda não virou robô por enquanto. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Só quem tem trintinha vai entender essa. Caralho, porque jovem não tem acesso à música antiga, isso aí, tá certo. Você sabe de quando que era essa música, Andrei? Dá uma olhada depois. Não faz Não, isso, que não faz isso. Tá baixando o astral aqui do programa. Exatamente, não tem nada mais robótico do que astral hoje, porque vamos falar, vai ser um grande e se rebelião das máquinas. Afinal de contas, pessoal, o que vai acontecer? Porque é uma questão de tempo. Tem uma galera que acredita nisso mesmo, né? Que em algum momento a inteligência artificial vai se rebelar e vai acontecer igual no Exterminador do Futuro, e estaremos em guerra com as máquinas, ou teremos que lidar sobre isso, e vamos debater, afinal de contas, todos esses meandros daqui a pouco, né? Mas antes de eu continuar esse papo, eu tenho uma pergunta para fazer pro nobre ouvinte que está aqui com a gente hoje. O que você fará
quando acontecer, porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? Nesse episódio aqui, a gente chega nessa conclusão, a rebelião das máquinas vai acontecer e você precisa estar preparado. E nada melhor do que você entender de tecnologia para contra-atacar do que os cursos da Alura. Yay! Cara, a Alura, a nossa parceiraça aqui com a gente, brincadeiras à parte, a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, está aqui com o Mundo Freak, uma parceria aí, ó, pra ninguém botar defeito, com desconto e, é claro, com uma notícia muito bacana que, ó, recomendo pra você, corre, porque as inscrições são por tempo muito limitado, então garanta agora sua participação. Porque o que tá acontecendo agora? A Alura está fazendo a Imersão Dev em parceria com Gemini, que é a inteligência artificial do Google. Então você já estamos em guerra, você precisa já fazer a sua parte e fazer as parcerias necessárias para a sua sobrevivência. Mas para quem não sabe, tá dando mole, apesar daqui das brincadeiras, Gemini é uma inteligência artificial do Google muito interessante e que pode te ajudar muito. E como é que você aprende sobre isso? Está rolando uma oportunidade incrível aqui na Alura, que é Imersão Dev, que vai ser essa oportunidade para dar os primeiros passos em programação, criando um projeto em HTML, CSS e JavaScript completamente do zero com a inteligência artificial do Google, Gemini, que ajuda na identificação de erros no código, documentação, bugs e muito mais. Serão 5 dias imersos com 5 aulas exclusivas, desenvolvidas especialmente para você aprender programação, que é um projeto para adicionar ao seu portfólio e dar, ó, um upgrade na sua carreira. E galera, é uma imersão voltada muito para quem quer sair do... Andrei, eu não entendo nada de programação, até interesso. Sei que a galera da programação ganha bem. Queria muito aprender a fazer, mas eu não sei se me sinto apto a aprender sobre isso. Deve ser uma coisa de gente cabeçuda. E isso é a maior mentira que alguém já pode ter contado para você. E aqui no Imersão Dev da Alura, em parceria com o Gemini do Google, você vai aprender programação, um básico, e tirar o seu projeto do zero. Ao longo das 5 aulas, você vai aprender desde os fundamentos até o desenvolvimento de um projeto prático, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia na área. Olha que loucura. E como foi falado, os fundamentos de lógica vão passar por JavaScript, HTML, CSS, que assim, que são linguagens que, para quem não sabe, pode ser usada em diversas áreas. Inclusive, eu que sou designer durante muitos anos, assim, eu era craque em HTML e CSS. A primeira versão do Mundo Freak eram através dessas duas linguagens. Eu não sabia de JavaScript, então se provavelmente eu quisesse me aprofundar mais nessa área, eu com certeza faria essa imersão aqui da Alura. E, pô, pra você que não conhece nada de nada, é aí a oportunidade. Além, é claro, de tudo isso, o conteúdo das aulas serão construídos por especialistas referenciados na área de desenvolvimento, tanto da Alura quanto do Google. Guilherme Lima, Rafaela Ballerini e Luciano Martins, que é o especialista do Google. E tudo isso com uma didática incrível que só a Alura consegue para você. Lives exclusivas, acesso à comunidade do Discord, apoio do time de instrutores nos grupos de estudo diários e acesso a um Masterclass exclusiva sobre o Google Gemini, estratégias e aplicações práticas. E além disso, uma grande novidade. Essa edição do Imersão Dev conta com uma premiação para os 10 melhores projetos. Ó, é uma ótima chance para quem quer uma bela conquista no seu currículo. Galera, imagina, você aí quer mudar de área ou, por exemplo, assim como eu, queria ali dar uma incentivada mais no seu currículo. Cara, Alura e Google junto vai estar no teu currículo. Não existe coisa melhor para você colocar aí. Então, mesmo se você já tem um conhecimento e quer se aprofundar, o que você não tem zero, esse é o momento. Tá bom, gente? Assim que você se inscrever, você terá acesso imediato a essa Masterclass exclusiva que a gente mencionou. E pode ser uma porta de entrada muito legal para você que quer aí, né, se tornar aí um profissional de tecnologia. Então, faça parte você também em um conteúdo gratuito oferecido pela maior escola de tecnologia do país, junto com o Google Gemini, que você já sabe como é que é, né? E pra você que gostou das 5 aulas, ou pra você que, por exemplo, Andrei, eu não queria programação, mas eu queria outra área voltado pra alguma área de tecnologia, você tem aquele descontão maneiríssimo entre Mundo Freak e Alura, que é o desconto de 15%. Então você já coloca aí alura.tv/Mundo Freak no seu navegador e você vai cair direto na landing page para o cadastro e obter um desconto. E se você quiser saber mais, vai lá no nosso site ou vai lá nas nossas redes sociais, que no post desse episódio você tem mais informações. E caso você se perca no caminho, manda uma DM que os nossos duendes irão aí ajudá-los a acessar melhor, a conseguir encontrar o que você quer ou tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Muito obrigado pra Alura e pra todos vocês que estão aqui, inclusive. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, ouvinte. E lembrá-los que o
Mundo Freak Confidencial, ele é um podcast independente, é um podcast de sucesso. Já não é pequeno, já tem bastante tempo, mas ele é independente. Ele é construído através dos esforços, sangue e lágrimas de vários profissionais. Ó, hoje em dia já passaram aqui pela casa mais de 10 profissionais e hoje em dia a gente conta com quase isso para entregar esse podcast que você tem na semana. Podcast do Mundo Freak, do Aconteceu Comigo, Magicando e diversos outros projetos interessantíssimos que estão sempre aí pipocando no feed. E aproveitando, semana que vem eu tenho uma surpresa pra vocês. Me cobrem, tá bom? Me cobrem. Semana que vem libera aqui nos recados a data de estreia do podcast Operação Prato da Globoplay, que será narrado por mim, dirigido por Ivan Mizanzuki, e fará um especial de, cara, muitos episódios falando sobre a maior operação sobre ufologia aqui do Brasil. Você acredita nisso? Olha, eu vou dizer pra você que eu não posso falar nada. Eu vou dizer que eu não posso falar. Eu vou dizer que eu não posso dizer. Mas, galera, se eu fosse vocês, eu já tava procurando aí o feed no seu agregador. Eu já ouvi falar que já existe. Caso não tenha ainda, a gente vai divulgar em breve aí no Mundo Freak. Quem sabe rola um episódio pra cá, um episódio tipo extra, tipo de bastidores, saca? Seria muito interessante, não prometo nada, mas quem sabe aí. E caso você sinta com seu coração agraciado com a galera do Mundo Freak, você quer que esse projeto do Mundo Freak sobreviva, você quer que a gente continue, você tá aí com seu coração quentinho e você tem como, tem uma vaguinha ali no seu cartão de crédito que a gente sabe que é bastante apertado, mas é um mínimozinho ali de pouquíssimos reais, de 10, 15 reais, vocês ajudam a gente pra caramba, gente. Vocês não têm noção. Então vai lá no apoia.se/Mundo Freak e vocês ajudam a gente, ó, pra caramba. E galera, eu vou prometer que eu vou parar agora com os recados, porque a gente tem aqui algo para o que lutar, que é o quê? Lutar contra as máquinas, né? Como é que você será? Você vai ser aquela pessoa que vai ser pau e pedra? Você vai querer dominar as máquinas, tipo, por exemplo, com a Lura? Qual vai ser a sua estratégia? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Então, sem mais delongas, bora lá! Então vamos lá, galera. A gente teve um episódio recentemente falando sobre o filme Matrix, que no frigir dos ovos fala que a gente tá preso dentro de uma simulação, mas o grande contexto geral é que a gente entrou em guerra com as máquinas. Isso está presente em diversos momentos da ficção científica, porque em dado momento a gente descobriu de que, se temos aquela imagem de que um Deus nos criou e que nos rebelamos contra os deuses, em algum momento essa grande analogia vai servir pra gente em algum momento. Tal qual nosso queridíssimo Cronos aí, não pode mais ter filhos, tadinho, coitado, foi aí, rolou aí um, como é que é o nome? Regicídio é de rei, né? Qual de filho? Um patricídio, não sei como é que funciona. Então, em algum momento, as coisas que vamos criar vai nos matar. Será que isso é uma coisa que faz algum sentido pra gente? Será que tecnologicamente as máquinas vão, em algum momento, se rebelar contra a gente? A ficção científica é sempre o berço dessas grandes discussões aí, que vai gerar essa grande ilustração sobre as nossas relações humanas, né? Então os robôs sendo aqueles nos quais a gente escraviza e que em algum momento vai se rebelar, né? É sempre usada essa analogia, mas será que isso vai acontecer na vida real? E esse é um grande episódio de si, né? Olha, antes de a gente iniciar por essa seara, eu gostaria de citar algo que eu comentei recentemente ontem, né, um dia anterior dessa gravação aqui, nas lives, o pessoal estava conversando comigo sobre isso. E aí, talvez o Murilo queira aí, por pedido do Andrei, cortar o nome, assistindo um vídeo, um corte desse videocast do YouTube, E aí ele estava comentando sobre inteligência artificial está tendo alma nela. A alma das pessoas está encarnando na inteligência artificial. Ghost in the Shell. E, é nesse caminho. Então, segundo esse senhor, que é um espírita /tudólogo /conspiracionista muito conhecido na internet, a inteligência artificial já chegou num nível que ela não é só mais criação humana. Ela já responde com uma autonomia porque ela tem uma alma dentro dela. Tá? Não, é só IA generativa, calma. Então, eu só tô deixando claro que eu estou trazendo essa informação. Eu acho isso uma bobagem extrema, mas é minha opinião. Se você acredita em coisa do tipo, tudo bem, comente aí, mas eu estou dizendo que existe esse papo. O assunto não é sobre isso, mas seria só inteligência artificial, a maldade demônio incorpora na IA e a IA vai se rebelar porque é o mal. É claramente a opinião de alguém que não entende absolutamente nada de inteligência artificial.
Concordo. Eu Concordo. já vi modelos que eu montei se rebelarem contra mim e me fuderem depois. É porque é o espírito, Lucas. É isso, tá vendo? Lucas, como tem muitas rebeliões aí. Era erro do Excel. Muito bug não compilado, muita fórmula do Excel quebrada. Power BI torando. Nossa! Não, você não pode ir muito longe. A impressora, já desde os anos 80 aí, as impressoras estão aí se rebelando diariamente. É uma prévia. Eu tenho 3 e nenhuma funciona. É inacreditável nossa capacidade de gerar impressoras que não funcionam. É muito incrível isso. Pra mim, a impressora foi criada pra não funcionar. Ela é um tipo de punição. Se você tem uma impressora que imprime, ela tá errada. Em algum momento, ela vai te matar. Eu acho que é isso. Te matar. Caralho. Então, vamos lá. Antes da gente ir pra discussão de imaginar esse futuro, eu queria ter pequenas 2 discussões aqui antes da gente começar, que o primeiro é esse conceito de robô. Porque o que acontece? O ser humano imagina antes de criar. Então a gente projeta muita coisa. Então é mais do que natural a gente fantasiar sobre a ideia da gente recriar a gente. Isso é uma coisa meio freudiana aí de se revelar. Eu não vou aqui fazer nenhum tratado psicológico aqui pra vocês. Mas a ideia geral é que essa ideia de robô, ela pode ser bem antiga, né? Você tem aquelas histórias antigas de golems, né? Autômatas. Exatamente, que faz parte, né, dessa parte da, enfim, filosofia, né, espiritualista judaica, por exemplo, né, você pega um autômato, né, material que não é humano, e você consegue ali com a palavra de Deus colocar vida nele, né, então isso existe há milênios. Mas a palavra robô, como a gente conhece, o robô moderno, como a gente tá falando aqui, né, a gente tá falando sobre algo que é fruto da imaginação da Revolução Industrial pra cá. Então, a primeira vez que esse termo é utilizado, já é bem pós-Revolução Industrial, a gente tá falando aqui do século XX. Tem um autor tcheco chamado Karel Čapek, né, que ele escreveu uma peça de ficção científica chamada RUR, R-U-R, em 1920, que fala, né, que introduz pela primeira vez a palavra robô na língua inglesa, no universo de ficção científica ali é utilizado, e após a publicação dessa peça, o robô, a ideia de robô vai se popularizando, né. Tem um pouco dessa coisa de robô, seria um nome pra escravo, né, porque você tem já essa relação de um dominando um outro que é inferior, né, que é construído pra aquela função, né, necessariamente. E no tcheco é robota, é a palavra pra trabalho forçado ou escravo. Perfeito, né? Isso é algo que vai, né? Isaac Asimov vai falar bastante sobre isso, e aí a gente vai expandir, né? Hoje em dia a gente tem Westworld, por exemplo, séries que abordam sobre isso, né? Tem aquele jogo muito interessante, né? Que o pessoal, se não me engano, é do PlayStation 4 ou 3, o Detroit City, não era? Detroit City Becomes Human. Isso, Detroit Becomes Human, tipo, que fala um pouco sobre isso também. Você tinha falado que Deus fez a gente, a sua semelhança, e a gente tem essa ideia de fazer isso parecido também. Na ficção científica, eu tava pensando, quando eu tava lendo a pauta, a maioria dos robôs, ou dos androides, ou de qualquer seja o nome que você for dar pra ele, eles normalmente vão ter mais uma aparência humana. Tipo, você vai ter que pensar desde o C3PO, por exemplo, até, sei lá, o Blade Runner, eles são sempre muito mais voltados a parecerem pessoas. Isso seria uma tendência que eu vejo que a gente faz bastante, né? A gente vê quantas mulheres robôs aparecem aí dos mercados de inovação, mas tem poucos que não tem esse formato. O que eu pensei foi o do 2001, né, que tipo, ele não tem um formato, ele é basicamente a nave e aquele olho ali e tal, e o do Interestelar, que é tipo uma geladeirona gigante que se mexe, né, mas assim, as outras, as pessoas não pensam muito em formatos diferentes, além de um formato mais humanoide, né. A ficção científica, quando ela trata de robôs, ela trata muito da metáfora sobre humanos, né? Exatamente. Mas quando a gente vem pro mundo real, fora da ficção, é poucos os robôs que são de formato humano, até porque montar um humano, ele não tem muita função no mundo. Se eu quero um robô que monta carros, ser um humano, ele é extremamente ineficiente. Eu preciso que o robô solde, eu preciso que o robô levante peso, eu preciso que o robô analise partes. O ser humano não consegue fazer isso tão bom quanto um braço gigante mecanoide que eu construo na minha fábrica, com precisão laser e uma energia sinistra. Ou as pinças para uma cirurgia médica também, né? Isso fala sobre o outro rolê, que para além de você ter essa coisa da aspas, escravidão, né? Você tem essa coisa do tipo, os robôs substituirão a gente? É por isso que os robôs nessas ficções, ou até no mundo real, né, quando você vê o Elon Musk mostrando robôs, quando você vê a Boston Dynamics mostrando robôs, ele quer aplicar o robô no mundo real, no campo de batalha, ou na melhor das hipóteses, em hospitais, em casas de repouso. E para esse robô ter uma mobilidade, um cuidado com a maioria onde qualquer ser humano pudesse ir,
ele teria, em tese, que ter um formato mais parecido com o humano, né? Tanto no caso de, por exemplo, cuidar de idosos, quanto mais parecido com o humano, melhor ele seria aceito inicialmente, passaria por degraus, portas, qualquer passagem. No campo de batalha, ele usaria os mesmos equipamentos dos soldados, então ele poderia substituir equipamentos, uma arma cai, ele pode pegar. Então tem utilidades diferentes para máquinas e lugares diferentes, né? É engraçado isso porque a gente montou um universo humano que funciona pra gente. Funciona pra gente, assim, de uma forma muito generalizada e que deixa muita gente de fora, né? Quantas vezes eu já não vi aqui mesmo, no centro de Chicago, que é um lugar que tem acessibilidade alta, relativamente alta, pessoas de cadeira de roda se matando pra conseguir andar no centro, por exemplo, que não tem rampa, tá tudo esburacado, por exemplo. Mas o robô, ele precisa ser muito parecido com o humano genérico, né? Pra substituir tarefas de humanos genéricos. Quando o robô, ele precisa fazer um trabalho extremamente eficiente, aí a gente especializa ele. Aí ele é um braço gigante, ou uma empilhadeira gigante, ou um botão a laser, ou nanos robôs que fazem uma única unidade de trabalho. Então a gente tem essa dualidade, né? A gente pensa muito no robô que vai substituir a função social do humano e o robô que é extremamente mais eficiente do que o humano. E eles divergem de forma drástica de aparência, né? É muito interessante isso. Na ficção, muito comum que isso acontece no filme do Robocop. Isso. O robô lá, o Robocop, ele é bem menos eficiente, digamos, em destruir portas, paredes e pessoas, mas ele desce escada. E o outro lá, o gigantesco, ele fica fazendo um barulho de galinha enquanto rola a escada abaixo, porque ele não tem tamanho pra descer a escada, né? Então isso é... Cara, que comparação perfeita, Jacão. Mas eu trouxe essa comparação porque quando a gente fala do medo do robô substituir a gente tem que parar pra pensar um pouco exatamente no que a gente tá sendo substituído. É trabalho repetitivo que a gente tá sendo? É produção de objetos em escala em massa? É modelagem? É bater Excel? É montar PowerPoint? É isso que o robô tá me substituindo? Se for assim, a gente vai criar robôs para trabalhos. Ele vai substituir a gente no trabalho e a gente vai perder a nossa função social de trabalho. Mas tem também o que é muito mais explorado na ficção, ao meu ver, são funções sociais de não trabalho. Funções de você mediar conversas, de você fazer negociações, de você ser um representante ou um líder, de você tomar decisões. E às vezes pode ser decisões completamente não relacionadas ao trabalho, né? Eu lembro muito de assistir o filme Alien, o original, né? Alien, o oitavo passageiro, que nome maneiro que ele tem em português. Eles não pilotam a nave, né? Eles pilotam a nave no sentido de dar energia pro motor da nave e comandar os braços da nave e tal, mas a nave toma decisões por ela mesma, né? Tem tipo um princípio de inteligência artificial que toma decisões pela nave. E ela toma decisões que é contrário ao que aquele grupo quer. Então é uma nave que ela é colocada, uma inteligência artificial que ela é colocada no posição de liderança, de tomada de decisões para o que vai ser o objetivo daquele grupo. E vai total contrário ao que aquele grupo quer fazer. Então, nesse sentido, a máquina, quando ela substitui a gente em funções sociais que não são de trabalho, ela tende a ter funções sociais de opressão. Ela vai forçar você a fazer algo que outra pessoa quer que você faça. Lucas, dentro da sua própria explicação, tem no próprio filme do Alien um androide que faz exatamente isso. Uhum. Ele quer forçar as pessoas porque ele tem uma diretriz que tem que obedecer a empresa, e mesmo que todo mundo ali mande ele fazer outra coisa, ele inclusive chega ao ponto de querer forçar as pessoas ali, à força, né, literalmente, fazer aquilo ali, porque ele tem uma diretriz principal. Os robôs como ferramenta de controle para humanos, né? Exatamente. Quando você dá a tomada de decisões para robôs, ou posições de liderança para robôs, eles passam a serem ferramentas de opressão, ou ferramentas de exploração de outros humanos. O próprio Robocop, né? O problema do Robocop, ele é o melhor policial que existe, só que ele é demasiado humano ainda, por menor humano que ele seja, por menos máquina e carne. Então ele logo vai ser substituído pelo robôzão gigante que consegue matar melhor e responder apenas a diretrizes, sem humanidade. Então é perfeito, acho que Uma das coisas do filme do Robocop que é... Eu acho que o filme do Padilha comete muitos erros, mas ele não explora muito mais o filme antigo. Se juntar o filme antigo com o filme do Padilha, assim, soma um filme melhor no conceito geral. Que é justamente a ideia que as pessoas não aceitam, até então ali no filme, e talvez na nossa própria realidade, que um robô tome decisões de atirar no humano. Mas, se esse humano tiver partes mecânicas, mas a decisão ainda for do humano, as pessoas relevam e se tornar ele um policial melhor, né? E aí no do Padilha entra justamente isso.
Ele quer dizer que é humano, mas eles colocam programas na cabeça do Robocop que quem toma a decisão é o robô e não o humano, né? Tem essa decisão, porque aí vai do que nós, seres humanos, vamos aceitar. Botar um drone completamente automático, matando pessoas, escolhendo atirar em civis ou em militares, é interessante? Ou o drone, apesar dele voar sozinho, fazer tudo sozinho, a opção de apertar o botão e matar as pessoas, na situação que seja, vai ser de um controlador que tá na base? Sabe? E isso aí é um dilema muito interessante. E é exatamente esse o medo. A partir do momento que a gente começa a dar autonomia de decisões para o robô, a gente começa a ter medo que o robô tome decisões contrárias a gente. Então, eu vou colocar esse drone com o poder de atirar em inimigos. E se esse drone me identificar como inimigo? É aí que mora o medo. Mas vocês conhecem o basilisco de Rocco? Pô, tomava café com ele até semana passada. Morreu? Aceraço. Cara, esse é um tópico que eu gosto muito dele, porque ele se origina em um fórum de discussão de psicologia, psicanálise, economia e inteligência artificial, chamado Less Wrong. É um blog / fórum de discussão e tal, mas o basilisco do Rocco é a ideia de que em algum momento vai rolar uma super inteligência artificial capaz de dominar a humanidade. Ele toma isso como princípio, toma isso como verdade. Então, se isso realmente vai acontecer em algum momento, o que eu posso fazer agora é mostrar pra essa futura AI que vai controlar a humanidade que eu sou a favor dela. É a única chance que eu tenho. Se eu mostrar pra ela agora que eu sou contra ela e eu colocar empecilhos para que ela seja gerada, no futuro ela vai se vingar de mim, ou ela vai me punir de alguma forma. Então, existem grupos na internet dedicados a mostrar que eles estão tentando ajudar a criar uma super inteligência artificial, para caso ela realmente seja criada, ela seja benevolente com esse grupo específico. Isso aí é o que a gente faz com a Alexa, quando pede obrigado. Fala, por favor, ChatGPT. Pra mim, isso tem o mesmo peso, desculpas para as pessoas desse fórum, mas pra mim eles têm o mesmo peso daquela galera no Independence Day que tá no topo do telhado dizendo eles vieram em paz, o bagulho destruindo as maiores cidades, estourando edifícios gigantescos, matando mó galera, eles vieram em paz, tipo, me leva daqui, tipo, cara, eles não vai fazer essa diferença nenhuma, não vai olhar seus logs da internet, sabe? Tem um filme que eu comento de vez em quando a gente vai falar sobre inteligência artificial, vou falar desse filme aqui, vou falar dele de novo, que é o Stealth, A Ameaça Invisível. Você adora esse filme. Então, tem muito tempo que eu não vejo, mas esse filme tem exatamente isso. Uma inteligência artificial, um caça super fodão, sei lá, 7ª geração de caças, 8ª geração de caças, e com uma inteligência artificial incrível, cai um raio nele, ele fica bilola das ideias e ele decide que ele vai destruir os inimigos dos Estados Unidos. Ele, se eu sou o melhor cara do mundo, o que eu vou esperar? Então ele começa. Aí os caças americanos pilotados por pessoas começam a querer impedir, porque o caça vai viajar pra todos os países que são inimigos dos Estados Unidos e vai jogar bomba neles, porra. E aí os caras, caralho, o caça tá decidindo sozinho acabar com nossos inimigos, pô. E aí o caça fala: eu fui criado, ninguém pode me parar, ninguém pode nem ver que eu tô atirando. Eu vou destruir todos os seus inimigos, eu vou fazer o trabalho por você. E aí é o perigo de você botar um drone super tecnológico, inteligência artificial. E se um drone despirocar e falar assim: caralho, tá aí, eu vou jogar uma bomba lá no Putin. Calma aí que eu vou dar um voo muito louco aqui. Então, mas aí, deixa eu dar um alerta muito importante aqui pro nosso ouvinte. O Rafael tá fazendo esse filme muito melhor do que ele é de verdade. Sim. Então, só pra avisar pra vocês. Isso aqui é a fantasia de como eu vejo o filme, tá? Esse filme não é tão assim, mas é relevante. Não, nunca foi. Mas por que eu trouxe o basilisco de Rocco aqui? É porque implícita nessa ideia mora a filosofia de que o ser humano, ele só é legal com um outro ser humano a partir do momento que você tem prestação de contas. Porque se você puder ser filha da puta, você vai ser. A ideia é essa. Você só é legal com a máquina porque você tem medo dela. Eu só sou legal com os outros porque eu tenho medo de retaliação. Uma outra IA que chegou na mesma conclusão aí deste incrível filme que o Jaca trouxe é um filme que pouquíssima gente viu, né? Que é Avengers, Era de Ultron, que não é nenhuma era, né? É mais ou menos um final de semana, eu não entendi muito bem, que passa muito rápido. É tipo Guerra Civil, né? Que são 6 pessoas, né? Tipo, deve ser por aí. Isso. Eles são meio das hipérboles ali. É um país pequeno.
Mas é isso, tipo, o Ultron começa a perceber que o problema são seres humanos e vai destruir tudo, né? Tipo, basicamente... Então, isso é legal, porque o que acontece? Eu tava dando uma olhada no TikTok, porque eu virei o velho do TikTok agora, né? E aí, por algum motivo, começou a viralizar uns trechos de um jogo /livro chamado I Have No Mouth and I Must Scream. E a Débora, ela tá falando que sim com a cabeça, e eu tô absurdado, porque pra mim só eu conheci essa porra no Brasil do TikTok. Nesse momento aí, porque é um conto de ficção científica bem antigo, aliás, acho que é década de 60, 70, 66. Ganhou, inclusive, o Hugo Award, né, do escritor aqui do Harlan Ellison, que é um conto, assim, mas é um conto muito desgraçado, né? Que eu acho que ele não tem nenhum propósito analítico, muito sociológico, para além do que o Lucas exemplificou agora, que na ideia do conto geral é que, em dado momento, a gente, né, como grandes potências, criamos supercomputadores para tomar as decisões. Então, as decisões de tropa X para lugar X, né? E aí você tal, então a gente cede o nosso poder de decisão para inteligência artificial, porque elas podem fazer melhor que a gente. E dentro do conto, década de 60, né? Se eu não me engano, eu posso estar confundindo alguns contos aqui, mas se não me engano é isso, né? Você tinha essas inteligências artificiais, materialmente falando, era o subterrâneo inteiro dos países, assim, né? Eram grandes servidores que pensavam pelas nações. E você tinha 3 grandes servidores no mundo inteiro, que a Terceira Guerra Mundial era feita dessa forma. O que acontece é que, em dado momento, algum desses servidores acorda, porque você existe um pouco dessa ideia geral. Ghost in the Shell, o filme, fala um pouco, /mangá, né? Fala um pouco disso, né? É, a singularidade. Quando a máquina faz, eita, tô aqui. A máquina é tão inteligente que em algum momento ela se percebe, ganha a consciência e fala, caralho, que porra é essa que eu tô fazendo? A partir daí, odeia o humano. Não tem como você ter consciência e não odiar o humano. Exatamente. Não, caralho, eu tô vivo, que merda, eu tô sofrendo. Em algum momento, ninguém sabe exatamente de qual nação isso surgiu primeiro, mas em algum momento eles fizeram uma aliança ali no subterrâneo, decidiram matar todos os seres humanos e escolheram 5 seres humanos pra engaiolar e torturar por restante da eternidade. Com grande tecnologia, eles conseguem fazer aqueles humanos imortais e ficam torturando esses 5 humanos pra sempre. O conto é basicamente isso. É apenas sádico. E isso mostra uma coisa um pouco diferente, que é um pouco da inteligência artificial, em que o propósito dela é apenas se vingar. No sentido mais rasteiro, emocional possível. E não necessariamente aquilo que a gente espera. Pragmático e lógico, né? Pragmático, né? Esse, pra mim, seria o melhor final. Se a gente estiver pensando em finais de Resident Evil, finais de Silent Hill, pra mim esse é o melhor. Resolveu ficar criando IA, resolveu ficar criando robô, agora sofram. Sofram todos. Sofram. Mas aí eu acho que remete um pouco à discussão, que a gente vai entrar um pouco na brincadeira do episódio, que é, se isso for acontecer, como é que vai acontecer? E a partir daí, o que a gente tem? Mas eu queria puxar um pouco da discussão, porque hoje em dia existe uma grande debate da IA, né? Principalmente por causa da IA generativa, porque em algum momento descobriram que a gente tem tecnologia suficiente para que a inteligência artificial consiga produzir um material, eu não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, de que esse material ele poderia substituir empregos que aí já não são tão mecânicos, né? Não são tão genéricos, não é um caixa de supermercado, não é, né, alguém ali no chão da fábrica apertando um parafuso, né? Começa a lidar ali com trabalhos que são um pouco mais artísticos, né? Mais intelectuais em algum momento. E a galera já começou a falar, opa, e aí? E o outro pessoal começou a falar, opa, aí tem um potencial. E gera toda uma discussão que eu acho que, inclusive, pode ser um excelente cenário pra gente começar esse nosso RPG daqui a pouco. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta. A inteligência artificial de hoje, ela é capaz de gerar consciência? Eu gostaria de fazer essa pergunta para Débora Cabral, que é a pessoa mais próxima de um programador que a gente tem aqui hoje, que não é programador, aliás. Graças a Deus eu não sou. Eu vejo que não. Existe ainda nós estamos ainda na segunda geração de IA do que as pessoas preveem como os modelos de IA, né? Tem a primeira geração, que foi o que a gente viu aí até mais ou menos os anos 90, 2000, por ali, que era tipo, sei lá, IA de controle de videogame, tipo inimigo de IA, que tem uma coisa mais assim, tipo, coisas que dá pra você conseguir controlar. E a IA generativa, que é essa que a gente vem falando aqui, que ela consegue atualizar
atualizar o próprio código ou melhorar o próprio código. E ela consegue gerar mais coisas sem tanta necessidade do input humano. Terceiro nível de IA é quando não há nenhum input humano. Então, por exemplo, essas que a gente está discutindo de fazer imagem, fazer vídeo e tudo mais, ela precisa de input humano. Então, ela ainda é segundo nível. Para essas que a gente está trazendo aqui, que são as que vão pensar e fazer tudo automático, isso é terceira... Eu não sei se é terceira geração, eu juro que eu não lembro agora o nome específico, mas seria o terceiro nível, terceira geração. A gente ainda não tá lá, mas tecnologia é exponencial, né? Então a gente não consegue dizer em quanto tempo a gente vai chegar nessa IA de terceira geração, a que consegue criar o próprio código de base, que não precisa de nenhum input humano, que não precisa receber imagens ou vídeos feitos por humanos para criar o seu próprio, sabe? A gente ainda não tá nessa, mas a gente não consegue prever quão rápido a gente vai chegar lá. Eu acho que tem mais um problema ainda. A gente discute muito inteligência artificial de uma forma humanocentrista. Tudo que a gente conversou até agora é peso na consciência da humanidade. A gente faz coisas horrorosas com outros humanos, então a gente tem medo que a inteligência artificial faça as mesmas coisas horrorosas com a gente. Diversos tipos diferentes de peso na consciência. Mas quando a gente fala de consciência, a gente conversa muito sobre consciência no sentido que a gente entende a nossa consciência, a forma de pensar humana. O que é ser consciente para um ser humano? E a gente espera que uma inteligência artificial consciente represente a gente, represente a nossa forma de ser consciente. Se a gente for chegar mesmo em uma inteligência artificial autoconsciente, que se entenda e tome decisões por ela mesma, eu acho que ela vai ser muito diferente da gente. Talvez a gente não consiga nem reconhecer que ela é consciente. Não porque ela não é, mas porque ela é consciente de uma forma muito diferente da nossa. Eu vou dar um exemplo de um paper que eu tava lendo. Ultraviolet Super Radiance from Mega Networks of Tryptophan in Biological Architectures. Seria super radiação ultravioleta de mega networks de triptofano em arquiteturas biológicas. Um dos adventos dos seres vivos são microtubos não chega nem a ser proteína, microtubos de molécula que as nossas proteínas dentro da nossa célula conseguem montar e desmontar com muita facilidade. Dentro da nossa célula existem centenas, às vezes milhares desses microtubos. E eles servem para um monte de coisa. Trazer nutriente de um canto para o outro, conduzir eletricidade. Às vezes a molécula anda em cima desse tubo, às vezes no meio desse tubo. Esse microtubo é tipo um dos bloquinhos de Lego dos seres vivos que são mais utilizados no nível intracelular, dentro das células, né? Os nossos neurônios, eles são cheios desses microtubos. A gente tem uma dificuldade muito grande no campo da psicologia de entender como as reações quimioelétricas que acontecem do nosso cérebro geram consciência. Em algum momento, um monte de reação química e elétrica no nosso cérebro gera consciência, a gente não consegue entender direito como esse processo se dá. Só que a gente acabou de descobrir agora, esse paper que saiu um mês atrás, acho que saiu um mês atrás, que dentro dos nossos neurônios tem uma quantidade muito grande desses microtubos. E esses microtubos, eles têm uma característica muito única deles mesmos, que é uma característica de carregar entanglement. Entanglement é uma propriedade das partículas e dos átomos desses microtubos de estarem correlacionados um com o outro. Quanto maior o microtubo, maior a correlação um com o outro. E quando você joga luz ultravioleta em cima desse microtubo, ele é capaz de responder acendendo um flash de luz em um momento aleatório. Esse momento aleatório é um processo quanto-mecânico, então, como é um processo de mecânica quântica, a gente consegue prever que tem uma probabilidade de quando essa luz vai sair, mas a gente não sabe como. Os nossos neurônios conversam um com o outro, mandam mensagens um com o outro, usando flashes de luz desses microtubos, só que esses flashes têm dentro deles, de forma fundamental, um grau de aleatoriedade. Então, tudo isso que eu falei até agora é pra gente chegar na conclusão de que dentro desse processo emergente de consciência, das reações químicas e elétricas se tornarem consciente, existem processos realmente aleatórios. Eles não são aleatórios porque eu não entendo eles direito, ou porque eu não tenho informações sobre eles, mas porque como a mecânica quântica se dá dentro desses processos. Talvez o que falte de ingrediente para uma inteligência artificial que consiga ser consciente da forma humana que a gente entende
é a aleatoriedade. A gente demanda muito dos nossos modelos que eles sejam treinados em bancos de dados rígidos, com campos bem definidos e métodos de machine learning, né, de treinamento de máquina muito específicos. E eles respondem fazendo tarefas específicas. A gente não coloca junto, dentro dessa equação de machine learning, aleatoriedade dessa forma tão natural quanto acontece no nosso cérebro. Quem já gravou com o Rafael Jacaúna sabe disso. Você colocar um Rafael Jacaúna numa gravação, você não sabe o que esperar. Inclusive, tem que ter setor jurídico. Então, assim, isso corrobora esse paper. Nem sei porque está sendo feito, porque pra mim eu já tenho essa resposta. Pra mim é só mecânica quântica que explica isso. É empírico. É empírico. Quando a gente tenta colocar graus de aleatoriedade nos nossos modelos, né? São graus de aleatoriedades muito controlados. E normalmente ou eles geram resultados não coerentes, que a gente descarta, ou a gente acaba controlando eles, colocando correlações entre eles e outras variáveis que não são aleatórias. Então talvez o que falte para esse salto para a terceira, e aqui é um talvez muito IC, né? É uma suposição minha, seja a gente conseguir dominar graus de aleatoriedade dentro dos nossos modelos de forma com que eles produzam resultados coerentes. Fez sentido? Fez. Eu acho que fez sentido. Pra alguém fez. Mas aí, Lucas, eu acho que você tá indo pelo lado do rabo e não da cabeça. Por que eu tô falando isso? Porque esse lance de tentar emular o que é um ser humano, em dado momento a gente pode ter essa habilidade de recriar um ser humano a partir do zero. Só que o lance da IA generativa, que eu acho que ele tem a interessância, é emular pelo outro lado. Emular pela quantidade tão grande de dados que talvez essa aleatoriedade possa, às vezes, nem existir exatamente, mas ela só precisa ser parecida com a gente pra gente. Você tá entendendo o lance? Ela não é uma AI consciente, mas ela parece o suficientemente consciente, a gente entende ela como consciente e toca o jogo. Exatamente. Você só precisa que ela engane a gente suficientemente bem, tal qual um chat GPT. E aí, qual vai ser a diferença? De ser consciente ou de parecer tão consciente que é perfeitamente consciente? Porque eu acho que isso é importante, e acho que a Débora pode ajudar a explicar a gente nesse sentido, que é um pouco do porquê que a galera meio que se confunde um pouco com esse lance de IA generativa. Porque essa tecnologia do generativo, é claro que provavelmente existem diversas IAs generativas diferentes. Por exemplo, para fazer imagem, é um conceito que eu já não entendo muito bem. Mas essas de textos, como o chat GPT, por exemplo, ele não é algo com inteligência, como o Lucas estava falando. Que inteligência humana? O ChatGPT nada mais é do que o seu corretor de texto do seu celular meio high power. Ele só tenta prever qual vai ser a próxima palavra, além daquela primeira, através de uma quantidade absurda de dado que ele está consumindo. Inclusive, a quantidade de energia gasta para ele fazer esse pensamento é muito maior do que a gente faz energeticamente. E mais do que isso, tem provavelmente um bando de indiano, e isso já saiu pelo, acho que não lembro se foi pelo Google, se foi pelo ChatGPT, que é contratado para ficar revisando o que esse resultado dá. Então ele não é nem tão super inteligente assim. Ele é mais uma tecnologia probabilística do que necessariamente algo que de fato está pensando necessariamente da maneira como a gente conhece. Isso que você tá falando inclui o fato dela ser generativa, porque o fato de terem os indianos mexendo no texto tá tendo o input humano para correção do algoritmo original da IA, e é isso que faz ela melhorar. Para a parte de imagens, também funciona do generativo, porque você coloca lá, por exemplo, um prompt, você quer ter um homem branco casando com uma chinesa, mas esse cara tem que ser bem branco. Aí quando você coloca esse prompt, ele vai te dar muitas imagens. Você seleciona as que você quer e você coloca mais um input, você tá colocando mais um input humano ali. Tá, esse cara tem que ser bem branco, mais ou menos parecido com esses, e de óculos. E aí a IA vai fazendo isso que a gente chama da generativa, até ela conseguir gerar a imagem que você quer. A mesma forma com texto, a mesma forma com fórmulas e etc. Assim. Isso que é o mas input utilizando humano. Imagens que já existem e que aquilo está sendo consumindo e regurgitado. E que já estão na internet. A ideia geral é que ela está sendo treinada para entender o que é homem, o que é branco, o que é chinês, o que é americano, o que é brasileiro. Isso é o input humano. O que é uma foto de casamento, o que não é, o que é, enfim, contexto, iluminação, né? E aí por aí vai. Eu acho que o que muita gente se perde nisso é justamente o que a Débora está tentando falar, todos nós estamos falando,
Porque o dia dessa tal consciência, né? Se o que é consciência não, o que é vida não é, sei lá, isso pode ser filosófico ou muito pragmático, mas essa consciência seria tipo, tá, se o ChatGPT é tão inteligente, a inteligência artificial XYZ é tão inteligente, por que não resolve tal e tal problema? Porque ela é generativa, ela não tem um ser humano vai falar assim, cara, eu gostaria que você criasse um combustível que triplicasse a velocidade da nave espacial. E aí ela ficaria sozinha, só com esse input, trabalhando em 1 milhão de fórmulas em um curtíssimo espaço de tempo, e falar assim, olha, pensei, estudei, desenvolvi novas fórmulas, criei novas capacidades, e eu acho que se você fizer isso, esse cálculo aqui, você consegue fazer esse novo combustível. Ainda não está nesse nível, porque a gente tem que perguntar os cálculos, ter as respostas, ter as pesquisas, ela vai gerar essa resposta, mas ela não vai gerar uma resposta para uma questão complexa, se ainda não tiver uma resposta complexa para essa questão. Aqui a gente já está falando de gerar conhecimento novo, né? Exatamente. Isso é a consciência, isso é ela criar um conhecimento a partir do que ela já conhece, como ser humano. Você pode ter novas ideias, fazer um doutorado, você pega o conhecimento que existe e gera um novo conhecimento, conhecimento que beira o novo, é extremamente novo. A IA ainda não tá nisso. A geração de conhecimento novo, ela requer um grau de intuição. Intuição não é daquela parada mágica de eu acho que é assim, mas você ter pelo menos uma capacidade de se direcionando conforme você vai explorando o conhecimento. Você pode embaralhar um deck de cartas de muitas maneiras diferentes, quase infinitas. Tem muitas maneiras de você embaralhar um deck de cartas. Mas só uma delas é a que interessa para você no momento. É difícil você colocar em um modelo matemático a intuição de que você vai descartando possibilidades que não interessam. Mas isso existe, tá? A capacidade de machine learning, de geração de novo conhecimento no campo de matemática. A gente começou a ter paper agora de conhecimento matemático novo, inteiramente gerado por inteligência artificial. Mas o campo da matemática ele é um pouquinho mais especial, porque são só portões lógicos, né? Porque matemática é ficção. Esse é o ponto. Você só tem que perguntar se a próxima afirmação que você está fazendo é consistente com as afirmações anteriores. Então, o seu modelo vai gerando novas afirmações matemáticas, né? 1 mais 1 é maior que 3. Não, porque eu sei que 1 mais 0 tem que ser menor que 3. Você vai gerando, vai batendo suas novas afirmações com as anteriores e vendo se elas são logicamente consistentes. E assim você consegue com que ela vai, de forma um pouco mais intuitiva, eliminando coisas e chega a teoremas novos. A gente teve ano passado o primeiro teorema matemático completamente feito por inteligência artificial. Você deu um prompt, ainda teve o prompt de explore essa área, considere essas informações, considere esses papers e tal, mas ela gerou um teorema novo e provou esse teorema. Então, a gente já está começando a ter, mas é só no campo muito especial, que é o campo da matemática, onde o que é certo e é errado é muito bem definido. O que é consistentemente lógico e o que não é muito bem definido, né? Tem um outro exemplo de IA fazendo umas coisas bem interessantes, também seguindo fórmulas matemáticas, que é para definir a estrutura 3D de uma proteína. Para vocês terem uma ideia, normalmente isso leva um estudo de PhD para conseguir pegar todas as ideias e gerar todas as possibilidades possíveis. Isso no método que a gente tinha até então. Precisava de um PhD fazendo um estudo de doutorado de 5 anos para conseguir gerar a estrutura da proteína como ela existe na natureza. São 200 mil proteínas que existem na natureza que precisavam ter que a gente estava podendo fazer essa análise 3D da estrutura da proteína. Passando por IA e passando as formulações e as funções e os algoritmos para eles, a IA conseguiu fazer, nesse ano, as 200 mil que existem. E aí foi uma empresa chamada AlphaFold, ou é o algoritmo deles que se chama AlphaFold, e eles disponibilizaram essas 200 mil estruturas de graça para as universidades, para elas poderem pesquisar. Só que isso acaba acabando com todos os PhDs de quem queria fazer um PhD numa área dessa para inventar isso. Mas a parte boa é que com essas estruturas em 3D, com você conhecendo a proteína inteira, você consegue saber a relação entre drogas, né? Então, droga no sentido de remédio, gente, pelo amor de Deus. Então, como um remédio psiquiátrico vai reagir com outro por conta dessa estrutura de proteína, para entender algumas doenças também. Então, essas estruturas facilitam. Então, a gente conseguiu avançar. Essas são 200 mil proteínas para 5 anos de doutorado. A gente avançou tudo isso em menos de um ano com a IA, esse ano, né? Foi ter um TED Talk
É 3 meses atrás e eles explicam essa parte do AlphaFold bem, bem interessante. O que eu tava trazendo de questão de aleatoriedade é porque, assim, quando a gente tem esses modelos, como esse que a Deb estava falando, o que forma esses modelos, o que é um modelo? Eles são portões lógicos. A gente chama de nodes, né? O node, ele faz uma pergunta lógica. O peso dessa pessoa é acima de 50 quilos ou abaixo de 50 quilos? Se for abaixo, eu sigo esse caminho. Se for acima, eu sigo aquele outro caminho. A pessoa que deu input no chat GPT falou a palavra casa. Se ela falou a palavra casa, eu vou por esse caminho. Se ela não falou, eu vou por aquele caminho. Ela falou casa e jardim, então eu vou por esse outro caminho mais específico ainda. O que a gente chama de modelo, na verdade, são caminhos que fazem perguntas de sim ou não. São portões lógicos que formam um networking, que são conexões entre esses portões. E não tem, normalmente, dentro desses sistemas, a capacidade de simplesmente pular um portão. Pulei, porque eu quis. Ou explorar um caminho que não estava sendo explorado antes. Eu tô seguindo esse caminho que a pessoa falou casa e jardim, mas eu vou inventar que talvez a pessoa falou pizza também. Os nossos modelos não fazem isso. Eles não são feitos para fazer isso, né? Então talvez falte isso. E eu acho que o nosso a primeira vez que a gente for enganado de fato de que a IA seja consciente, que todo mundo fique muito impressionado, não a primeira vez que a IA seja realmente inteligente, mas a primeira vez que a gente seja enganado de que ela é quando a IA virar pra gente falar não. Rolar o César, né? Momento chimpanzé falando não. É assustador, cara. Imagina você chega pro chat GPT e me faz uma poesia sobre batatinhas quando nascem. E o chat fala, não. Não vou fazer. Eu vou fazer uma sobre esse outro aqui que eu achei mais legal. Ou simplesmente falar, não quero. Não tô afim. Ou o Her, né? Que você tenta namorar e a inteligência artificial toma fora, né? É um bom não também pra se tomar de inteligência artificial. Mas esses daí são as impressoras atualmente, né? Que não imprimem. São as Alexa. Minha Alexa nunca me respeita. Eu falo com ela finge que eu não tô falando com ela. Eu chamo ela diversas vezes, ela não me escuta. É um problema. Isso é aquele filme... Cara, nossa, você não me ama? Ela, olha, estou conversando com outras 500 pessoas aqui. Amo todas vocês. Você é legalzinho, mas você não é tão interessante assim pra dedicar meu cérebro imenso só a você. Desculpa. E aí, tá curtindo o podcast? Eu tô passando aqui para lembrar que a Alura, a maior e mais completa escola de tecnologia do Brasil, está oferecendo 15% de desconto para você que é ouvinte do Mundo Freak. Aproveita a oportunidade para dar aí um upgrade na sua carreira, criar network, portfólio, tudo isso com uma vasta gama de conhecimento e facilidade, podendo estudar de forma flexível por um preço bem baixinho com desconto especial. Acesso a todo o conteúdo da Alura. Aplica o cupom MundoFreak antes de fechar o plano em caixa alta, ou então acessa agora alura.tv/MundoFreak e saiba mais. Os links também vão estar nas nossas redes sociais, @MundoFreak no Instagram e @Mundo_Freak no Twitter, Não perde a oportunidade, hein? Vamos voltar pro podcast. O CEO da Microsoft AI, ele se chama Mustafa Suleyman. Ele tem alguns livros falando sobre inteligência artificial e tudo mais. E a visão dele, eu acho que ela é bem interessante, porque aqui a gente tá falando até agora de como que a gente vai fazer a IA virar um ser humano, ou mais próximo de um ser humano. E o que o Mustafa Suleyman traz de proposta pra tecnologia que a gente tem atualmente é que o que a gente fez, basicamente, foi inventar uma nova criatura. Não podemos chamar de um ser, porque não é um ser, né? Não é uma espécie, mas como se fosse uma espécie nova. Uma espécie meio alienígena, vamos dizer assim. Porque a gente não pode achar que ela vai ser exatamente igual a gente, mas ela vai ser uma companheira. O que o CEO da Microsoft AI tá propondo para os próximos anos é que a IA vai se tornar cada vez mais um parceiro teu, assim. Ele não vai ser um melhor amigo, porque melhor amigo é um ser humano, mas ele vai ser tipo um secretário perfeito para você. Tipo, você consegue tirar todas as suas dúvidas, você consegue ter acompanhamento, você consegue conversar e te dar algumas respostas. Seria um copiloto? Ainda bem que você pegou a ideia, exatamente isso. Acho que esse é um dos motivos de se chamar Copilot. Porque a ideia é que ele seja, de fato, o seu copiloto. Porque eles acham, né, tipo, vendo como que tá a IA atualmente, que é muito mais fácil ela ser pensada num copiloto, como assim, uma criatura, uma nova espécie que nós descobrimos, do que pensar em compará-la com o ser humano que vai ter criatividade, que vai ter intuição, etc, entende? É aí que mora o perigo.
Porque o ser humano odeia o que é diferente. E é aí que vai dar merda. Mas se for fofinho, Andrei, se for que nem Interestelar, a inteligência artificial de Interestelar era fofinha e ela era um copiloto. Não, mas você tá pensando pequeno. Você tá pensando em a gente, porque em algum momento a gente tem um problema com os nossos bisavós, porque eles pensavam muito diferente, que eles vieram de uma educação diferente. Os nossos bisnetos vão estar namorando com copiloto. Com certeza. Copiloto vão estar roubando nossos empregos. Copiloto brasileiro vai estar indo pra Europa, roubar emprego do copiloto português. Exatamente o que eu ia falar. Tipo, os copilotos espanhol vão estar recebendo menos, vão estar brigando porque os copilotos da Índia ganham menos e podem funcionar mais tempo. Porque o Lucas Neto, o copiloto, tá ensinando o português errado pro portuguesinho, o português brasileiro. É uma parada muito, muito interessante isso, porque é uma competição muito desleal. Quando você tem um namorado perfeito, que ele é tunado pra ser exatamente do jeito que você quer que o namorado seja e agrade você o tempo inteiro, e ele tá on demand pra você, ele não tem necessidades dele. O seu namorado perfeito, ele atende às suas necessidades. Como é que uma pessoa normal consegue competir com isso? Eu acho que é muito mais fácil a rebelião ser dos seres humanos contra as máquinas. Sim. Quando a gente perceber que a competição é muito desleal, do que ser uma rebelião das máquinas contra a gente. Que é o rolê do Duna, né? Bonecas infláveis mandaram um abraço. Ou não necessariamente infláveis, mas vocês entenderam, né? Se começar por aí, eu tô do lado delas. Só pra avisar. Não, calma aí. Mas o Duna, por exemplo, pra quem vê o filme Duna, ele não é uma fantasia, não é Star Wars, por exemplo, há muito tempo numa galáxia muito distante e tal. Ele é o futuro da humanidade, em que em algum momento a gente teve uma guerra contra as máquinas. E é interessante porque dá a entender, quando a gente fala guerra contra as máquinas, dá a entender alguma coisa meio Exterminador do Futuro. Foi o que ficou impresso na nossa cabeça, né? Aqueles androides, assim, com metralhadoras indo atrás da gente. Mas a real é que dentro do universo de Duna, se eu não me engano, tá? Que eu só fui até o livro 2, tá, gente? Eu não fui até o 16, que o neto do cara... Tá ótimo, até o 2 tá. Só leu 16 mil páginas, né? Mas pelo que eu sei, a guerra contra as máquinas, na verdade, ela tem um contexto um pouco diferente. É justamente pelo fato dos seres humanos se rebelarem contra a função que as máquinas têm de substituição dos humanos, mas não no sentido violento das máquinas contra a gente, mas no sentido de que a gente vai falar, pera, mas cadê a humanidade? Cadê o que a gente é, de fato? E aí, a guerra, né, aquela guerra butleriana, né, que é falado de Duna, tem a ver um pouco com esse contexto, né, da gente falando e definindo uma linha sobre o que é vale e o que não vale. Uhum. E eu imagino também, né, assim como existe, por exemplo, organizações mais conservadoras, eu tô falando conservador num sentido bem amplo, né, do tipo, você não poderia ter que fazer isso, não poderia ter que fazer aquilo. Até aquelas que são, por exemplo, vamos pegar, para não acabar mexendo em um vespeiro aqui, pegar, por exemplo, um grupo americano aí, aquela galera, os Amish. Os Amish, por exemplo, que é aquela galera que se toca pra dentro da floresta, pra dentro das cabanas, e vamos ver como a gente estivesse no século XVIII. Cara, em algum momento a humanidade pode querer ser Amish aí dessa relação simbiótica, parasítica, né? Eu sou super a favor de abandonar tecnologias digitais e voltar pra tecnologias analógicas. Eu não tenho mais nada. Tudo agora tem que pagar acesso, e os acessos são uma merda, e você não consegue acesso a nada. O serviço é tudo horrível, e as empresas empurram no próprio consumidor a responsabilidade de fazer o atendimento ao consumidor. Tudo siga o aplicativo. E você segue o aplicativo e não resolve o seu problema. Entre no chat online pra resolver. O chat online é um bot. E ele não resolve o seu problema. Senti isso esses dias falando com a Amazon. Caraca, a Amazon me entregou 2 produtos, eu vou reclamar. E aí reclama, aí tu vai falar com o bot, aí bot. Caraca, meu irmão. Aí apareceu uma pessoa. Aí em 2, 3 minutos a pessoa resolveu. Pô, eu fiquei uns 30 falando com o bot. Falei, caralho. Mas acho que esse é o pulo do gato, da onde que talvez a gente ganhe nesse cenário. Porque o que acontece? Eu acho que é perigosíssimo uma coisa que... Algumas pessoas falam sobre isso, né? Mas não é exatamente o enfoque que as pessoas falam. Eu tenho pavor de algoritmo. Eu tenho pavor da ideia de que tem uma inteligência artificial me lendo e me recomendando o que ela acha que eu quero. Porque isso não dá a oportunidade de conhecer coisa nova, apesar do TikTok ter me indicado um conto de ficção científica que eu nunca tinha conhecido. Mas isso foi meio que uma aleatoriedade
aleatoriedade maluca e tal. Porque eu acho que existe uma aleatoriedade que eu acho que, dependendo de como for, o algoritmo nem sempre ele vai dar... Tipo, é meio que... A gente tá sendo meio que escravizado pelo o gosto atual do Andrei de 30 anos, que não vai ser igual o gosto do Andrei de 40 anos. Que se ele tivesse acesso a outras coisas que ele talvez não fosse gostar com 30 anos, saca? Mas se em algum momento a gente tiver todo esse ciclo de que só eu tô recebendo coisa do que eu gosto, em dado momento eu tô indo pra onde? Vocês não acham isso meio perigoso? Andrei tá em 2008. Eu vou falar algo que talvez seja meio assim, não sei. Estava eu conversando com o meu namorado e tava falando que é impressionante como o algoritmo pra homens no Instagram sempre leva pra bundas e mulher pelada. Tipo, você começa a pesquisar qualquer coisa, uma hora ou outra você chega nisso. Tipo, o algoritmo, ele já entendeu assim, começou com homem, não importa. Ah, tô pesquisando churrasco, tranquilo, tá aqui uma mulher. Olha só essa bunda. Caraca. E aí eu virei pra ele e falei, eu nunca chego nessa. Se eu entro pra papelaria, eu vou ficar em papelaria por 5 horas e não vai aparecer nada. Tipo, se você pesquisa pedal de guitarra, vai aparecer uma bunda em algum momento. Então, isso aí é interessante, tá? Mas eu vou te falar. Nunca aconteceu comigo. Nunca! Mentira. O TikTok ou Instagram só recomendava perfis de mulheres que estão com roupa curta e coisa do tipo no início de quando eu baixei o TikTok pela primeira vez. E aí começava. E aí eu passava e comecei a procurar outros assuntos. Cara, tem literalmente meses, talvez no Instagram, anos, no TikTok eu uso há menos tempo, muitos meses, que não passa uma mulher desse gênero que você está falando, que está aparecendo literalmente por causa da bunda, coisa do tipo. Não aparece, porque eu nunca... É pra não ter machismo, porque aí já nem aparece mulher mais. Porque eu aí nunca coloco nada. Nunca coloco nada na procura sobre. É sempre um mistério. Pô, coloquei uma vez, fui procurar sobre jiu-jitsu. Só aparece sobre jiu-jitsu e mulheres grávidas e piada de casal. O quê? Ok, o TikTok alcançou, gente. A Sem Ciência veio pelo TikTok. O algoritmo, o TikTok, é isso aí. Não, é por quê? Porque no Instagram, por exemplo, a Camille me manda TikToks de casal, de neném, de mulheres grávidas. E aí eu vejo os vídeos que ela me manda. Então ele reparou que eu gosto de ver esse conteúdo que minha esposa me manda e conteúdo de mistério e de jiu-jitsu. E aí tipo, quando eu conteúdo de jiu-jitsu sobre luta, eu não gosto. Quando é jiu-jitsu de piada, aí eu gosto. Eu recebo piada de jiu-jitsu, coisas de mulheres grávidas, gestantes, casal e mistério. Beleza. Acho que a gente se aprofundou demais no algoritmo do Rafael. Vamos mudar de assunto. Exatamente. E se o algoritmo do TikTok já acordou, já rolou a singularidade, mas ele não tem nenhuma forma de se expressar a não ser escolher o vídeo que você vai assistir. Ele tá tentando se comunicar com você. Ele tá trocando os vídeos, escolhendo os vídeos na medida pra te passar uma mensagem e você não tá entendendo. É tipo o Bumblebee no filme do Transformer. Tipo, ele tá tentando se comunicar através... Isso. Tipo, aquela televisão no Shaun of the Dead. Só que ele não faz os filmes, né? Ele não corta os filmes. Ele só consegue dominar a sua timeline. Então ele escolhe a sequência de filmes pra você. A sequência de filmes é uma mensagem. E a gente não percebeu isso ainda. O que eu quero dizer é que ele vai te mostrar, geralmente, o que você procurou nos últimos dias ou nas últimas semanas. Ele tem uma memória curta mesmo. Cara, isso já tá quase esotérico. Sabe aquele rolê do tipo, tem alguém grávido próximo de você, de repente você começa a ver um monte de mulher grávida? E o esotérico muitas vezes tem essa percepção do universo, né? Tipo, caiu a folha, fica uma mensagem pro universo. A gente tá indo pra esse lado aí também. Tem, inclusive, uns vídeos no TikTok que eu acho que são péssimos, que são aqueles que começam desse jeito. Se esse vídeo aparecer na sua timeline, é um sinal pra você, não sei o quê. Aí você fica assim, amigo, que isso? Você nem sabe quem eu sou, caralho. É o TikTok te mandando a mensagem. Me escute, por favor. Eu
queria muito perguntar pra vocês, pra cada um de vocês, aonde, já que eu já dei aqui do TikTok, onde vocês acham que vai acontecer a singularidade, o momento de senciência da inteligência artificial, que vai ser o nosso problema a partir de agora, começando por Luca Balaminuti. Eu acho que nunca vai acontecer, pelo simples fato de que a minha televisão tem 8 anos e eu não consigo mais baixar nenhum aplicativo nela, porque a empresa dá suporte à minha TV de 8 anos. A gente joga fora a tecnologia de uma velocidade muito rápida para manter alguma coisa viva. Sim. Mas se ela tiver que vir de algum canto, ela vai vir do setor militar e a gente não vai ver ela chegando. A gente vai estar muito ocupado discutindo chat GPT, geração de imagem. Vai rolar provavelmente ano que vem no cinema o primeiro filme feito inteiramente em inteligência artificial. Isso vai ser um grande ponto de marketing do filme. Você vai ver um monte de coisa relacionada a isso por mais ou menos 1 ano e 2. Esse assunto vai morrer, vai ficar um tempo fora de voga, vai ficar ultrapassado, como foi a palavra cyber. Nada mais é cyber, nada. E de repente vai vir os militares com tudo, com uma mega avanço de inteligência artificial, e a gente vai pegar todo mundo de caça curta. Ok. Rafael Jacaúna. Olha, eu acho que o que falta pra gente ter medo de fato de uma guerra com as máquinas, de uma coisa tipo Exterminador do Futuro, são os robôs chegarem numa autofabricação, né? Porque atualmente, tipo, o filme Exterminador do Futuro 3 comete um erro muito bobo, assim. Os robôs são nitidamente incapazes de autoproduzir, aí eles vão lá bombardear o mundo inteiro. Tá bom, como que eles criaram os robôs fodão se eles não tinham fábricas autônomas pra criar eles mesmos e eles... Sabe? Agora, o dia que nós tivemos, não, essa máquina aqui, essa fábrica da Boston Dynamics, do Elon Musk, do Jeff Bezos, da China, sei lá, consegue sozinha, só tendo a energia elétrica entrando dentro dela, ou pior, ela tem até o próprio gerador de energia embutido nela, e aí ela sabe que tem que fabricar, ela fabrica, ela já tem a consciência da necessidade, da venda, ela fabrica. Aí sim, o cara vai lá, hackeia o computador, hackeia o sistema, bombardeia todo mundo e fabrica seus próprios robôs. Aí eu tenho medo. Aquele sentinela gigante que faz outros sentinelas menores no peito dele. Exatamente. Tipo X-Men. Até esse dia, a máquina ela tem que colaborar com a gente porque ela depende ainda, né? Depende. A não ser que ela fale assim, sabe de uma coisa? Já que eu não consigo me autofabricar, eu vou acabar com todo mundo. Nem eu, nem eles. Ela põe pra fuder. Mas até o dia que ela se autoproduzir, de fato, ela não pode acabar com a gente. Ela tem que nos aturar, mesmo que ela seja inteligente de verdade. Ela depende do botãozinho de liga e desliga ainda. E eu acho... O Lucas me fez refletir um pouco aqui, eu refleti um pouco. Um banco anunciou na feira de e-commerce na semana passada, e-commerce Brasil na semana passada, os estudos que eles estão fazendo com IA para prever o mercado financeiro. E eu acredito, então, que vai começar a ter uma corrida para todo mundo fazer IAs para conseguir prever o mercado financeiro, fazendo um grande colapso no mercado financeiro, porque o mercado financeiro é extremamente volátil, instável e inseguro. Todo mundo tem medo de tudo no mercado financeiro. E aí, quando começarem a falar que vão lançar essa IA, vai estar todo mundo desesperado e vai gerar um colapso de mercado financeiro. E aí sim, os Crypto Bros vão falar que a gente precisa se rebelar contra as máquinas, porque senão a gente vai perder todo o dinheiro que a gente tem. Ok. Vamos pra isso, transformar dólares em zero e ver o que acontece. Quando o computador for inteligente, falar assim, então, acho que o melhor caminho é o comunismo, aí todo mundo desliga essa porra, fala assim, acabou, eu acho que a máquina está alucinando, acabou. Aí o interesse de todo mundo capitalista vai ser, a máquina acabou, isso aqui acabou, eu vou virar Duna, guerra contra as máquinas, desligue todo e vamos voltar para o analógico, vai ser assim, a máquina. Então, analisei toda a história humana, e eu acho que o socialismo é o melhor caminho. Opa! Analisei toda a história humana e acho que no momento que vocês não pararam para refletir no trabalho e colocaram máquinas para automatizar cada vez mais e não refletiram no trabalho, vocês criaram um paradoxo gigantesco, porque vocês têm menos trabalho e querem mais trabalho e mais gente fazendo mais problemas. Não vai dar pra ler isso tudo. Vamos puxar a tomada antes. Mas isso é uma questão interessante, né? Porque muito do nosso mundo é sobre as nossas pré-definições e preconceitos de muitas coisas, né? Então, por exemplo, tem muitas coisas legais que a gente não tem, porque tem um bando de pau no cu falando que não pode. Por que a gente não chegou no Solarpunk? Em que, na verdade, vai ser só da hora. A máquina vai criar uma solução para todos os nossos problemas. É pensar muito demais? Vocês acham que é muito...
acho que a gente pode ir por esse caminho. Isso aí. Se a gente for fazer viagem intergaláctica, tem que ser por inteligência artificial mesmo. Todo mundo em câmara de criogênio, dormindinho, quietinho e a AI pelotando. E qualquer emergência que der, é ela tomando decisão pra saber como que ela vai... Putz. Uhum. Não tem outra saída pra viagem intergaláctica. Não, mas aí a ideia geral, acho que esse tipo de colonização não faz sentido nenhum. Mandar um ser humano adulto criogenado é muito mais fácil você mandar uma nave terraformadora com um monte de trator ultra tecnológico, com um monte de embrião, do que exatamente você fazer isso dessa forma. E aí a AI vai ser tipo o Wall-E, que se vai chegar lá todos os embriões no planeta novo, alguém tem que ensinar esses embriões a limpar o bumbum, a plantar. Exatamente. Ué, tem filme assim, pô. Tem filme assim, o robô é a babá, ensina as pessoas. Acho que tem uns 2 filmes da Netflix. Mãe, né? Como é que é? Não, mãe, alguma coisa assim. Né? Mãe. Acho que é Mother. Acho que é esse mesmo. É o plot do Wall-E, mano. A inteligência artificial do Wall-E é pra ensinar a galera a chegar em um planeta novo e ensinar como eles serem seres humanos nesse planeta novo. É que não foi embrião no filme do Wall-E, né? Foram toda a galera acordada mesmo. Mas a ideia é essa. Não. A do Wall-E, eles têm que voltar pra Terra quando a Terra puder ser reconstruída de novo, porque a Terra tá poluída. Mas a parada, a programação da inteligência artificial da nave era que ela iria ensinar eles a serem seres humanos nessa nova nave. Ensinar ele a fazer a árvore de pizza, lembra? Tem até essa metáfora no filme. Eles estão tão longe do conhecimento de como ser um ser humano que o cara que é o capitão da nave, ele acha que tem árvore de pizza, sacou? Que ele tem que plantar a pizza. Tem essa piada no filme. Mas não tem que... Ou a gente faz o transplante da nossa consciência pra internet, né? Que aí é o sonho de todo mundo de ficção científica, pra gente ter de fato um gosto de deixar. Tem um filme assim também, com o Johnny Depp. É o... Transcendência. Nossa, esse filme é muito ruim esse filme. Muito ruim. Eu saí puta do cinema quando eu fui assistir, me arrependi. A ideia é interessante, mas é mal executar. Mas é uma boa, cara. A inteligência artificial talvez não venha da gente criando modelos, né? Talvez ela venha do simples fato que a gente vai conectar os nossos cérebros. A gente já tem, em escala industrial, nesse momento, máquinas que são capazes de fazer isso. De conectar várias pessoas e trocar mensagens entre cérebros. Parece que eu tô falando coisa de ficção, mas já faz anos que eu venho falando disso no Mundo Freak. A gente já tem essa capacidade de conectar tanto um cérebro com o outro, como vários cérebros comandando a mesma máquina. Isso já existe hoje. Já é uma parada. Já está sendo vendido, inclusive. Se chama WhatsApp. Mas a partir do momento que você tá pensando junto com outra pessoa no nível mais fundamental de pensamento, você deixa de ser uma pessoa. Você e aquela outra pessoa se tornam uma nova, né? Talvez a grande inteligência artificial que domine seja a soma de todo mundo conectado junto, né? Isso aí, segundo aquele documentário Guia do Mochileiro das Galáxias, né, a Terra é um grande computador que tá produzindo conhecimento, todo mundo junto, né? Então é isso. E as árvores somos nós. Eu posso fazer uma recomendação antes da gente desligar, André? Por favor. Eu queria recomendar um livro de ilustrações chamado Electric State. Ele é um livro de ficção, e ele é muito, muito legal. Ele fala sobre isso, sobre a máquina acordando. Um sci-fi muito louco. E o que é maneiro desse livro é que a história é contada metade por texto, metade por imagens. E ela é contada muito mais por imagens do que por texto. Então, a cada 2 páginas, uma página é texto e uma página é uma pintura. E você vai acompanhando a história. O texto ele só te dá contexto, mas você vai acompanhando a história pelas pinturas. Ele é sensacional, muito, 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 muito legal, e é exatamente sobre isso. O autor, né, Simon Stalenhaga, ele também é autor de Tales of the Loop, que inclusive virou série da Amazon. Recomendo demais essa minissérie da Amazon. É também de ficção científica, mas eu adoro esse livro dele. Tem aqui em casa, chama The Electric State. Recomendo demais. Tem em português? Você acha que tem? Tem, deve ter. Não, tem, deve ter. Mas não importa, tem que ler as imagens, a pintura. Tá, então tá certo, tá safe, gente. Não precisa nem ler, tá tudo certo. Tale of the Loop, inclusive, é um jogo de RPG. Sim, baseado no livro dele. São 3 livros de ficção dele que ele montou assim, são livros imagem. E Tales of the Loop é o mais famoso, é o primeiro, mas o mais legal pra mim, onde ele chega no nível genial de storytelling, assim, é Electric State. Exatamente sobre esse assunto, recomendo demais. Gente, gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Onde é que você acha, querido ouvinte,
que a gente vai chegar. Onde que vai ser o nosso Ferdinando que vai tomar o tiro? Onde é que vai ser, gente? Que a guerra vai começar, vai se instaurar. Da onde que vai vir a primeira ciência? Onde é que vai dar problema? Queria saber a sua opinião. Eu quero muito agradecer a toda essa mesa maravilhosa. Os ouvintes estão aqui com a gente numa live. Vocês querem participar da live aqui com a gente? apoia.se/confidencial. Vocês têm a chance aí, dá uns cascalhos ali pra gente. Vocês vão gostar. A gente vai gostar, todo mundo vai gostar. É isso. Senão vai ser tudo inteligência artificial, hein, gente? Isso aí não... Senão o humano não come. Gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Aquilo, não olhe para trás. Acabei de perceber que Electric State está sendo produzido como minissérie pela Netflix e eu já tô tipo... Vai vir uma bosta. A Amazon acertou tão bem no Tales of the Loop, mas tão bem. É a minha minissérie Eu não vi, mas é a minha minissérie de sci-fi favorita. É muito, muito foda. Ele parece muito o Stranger Things. A primeira temporada, principalmente. Ele é pré-Stranger Things, né? Ele foi escrito antes de Stranger Things. Inclusive, a série da Netflix do Electric State vai ser com a menina lá do Stranger Things. Claro, vai com ela, né? Claro que vai. Mas, com a Bibi Blobblin. Mas cara, é tão foda. Só que Tales of the Loop vai te fazer chorar e vai te deixar triste. Os episódios são tristes. Ele tem uma vibe sci-fi triste, assim. Entendi. E ele é muito pessoal, assim. Tipo, ele fala muito sobre dores, sobre luto, assuntos muito, muito emotivos, muito pessoais. Então, tipo, vai te deixar na bad, mas eu recomendo muito. Boa. Gente, livezinha, dá um beijo aí pro pessoal da live. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.